E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tutorial Medicina. Eu sou o Henrique e no dia de hoje, dia 28/7, a gente vai falar sobre o coronavírus, principalmente sobre os meios de transmissão e a prevenção com relação ao que a gente tem publicado de mais recente na ciência. Se está gostando dos vídeos, está gostando do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve e vamos embora para mais um vídeo do canal. Começando então mais uma aula do canal falando hoje sobre a Covid-19. O que a gente vai abordar hoje? As definições e a relevância do tema e também com relação à prevenção à Covid. O que é a Covid-19? A Covid nada mais é do que uma sigla para definir a doença que foi causada pelo SARS-CoV-2, um tipo de vírus novo, coronavírus, que foi descoberto na China no final de 2019, por isso o fim da sigla 19 ali. E também foi esse vírus que gerou o quadro atual de pandemia. Esse número então foi o número de mortes que temos até o dia 27/7/2020 ao redor do mundo inteiro. Foram 655.300 mortes. No Brasil, mais do que 85 mil e ao redor do mundo com relação a casos, já passamos dos 16 milhões. Com relação à epidemiologia ainda, temos aqui um estudo chinês com mais de 72 mil pacientes que avaliaram os estados que eles se encontravam, com relação a leve, grave ou críticos, e viu-se então que 81% dos casos eram considerados leves. Isso aqui teve uma mortalidade de 2,3% dentro desse estudo, dos quais 49% foram em casos críticos, então os que mais vêm a falecer são os que se encontram num estado crítico. Um dado interessante aqui também foi que 15% dos profissionais de saúde que foram infectados foram definidos como graves ou críticos, o que põe em questão com relação à carga viral a que eles estão expostos quando são infectados. Com relação à epidemiologia ainda, agora sobre a transmissão do coronavírus, eu preferi dividir em vários tipos de transmissão para a gente conseguir falar melhor. Aqui temos com relação a gotículas, aerossóis, a transmissão vertical por fomites, transmissão fecal-oral, transfusional ou por abrasões. Falando sobre a transmissão por gotículas, é o tipo de transmissão que já é comprovada desde o começo da pandemia, que são através da tosse, dos espirros e das secreções que a gente acumula pelo corpo. Isso é comprovado que entrar em contato com essas secreções e colocar em mucosa, isso vai gerar uma infecção pelo coronavírus. A transmissão por aerossóis está sendo bem colocada agora dentro da mídia, com relação à transmissão dentro de, por exemplo, de sistemas de ventilação, tanto de hospitais quanto de ambientes em que pessoas não infectadas e infectadas são colocadas, mas a distâncias maiores. E que isso poderia uma pessoa gerar os aerossóis e acabar reciclando o ar e infectando outras pessoas dentro desse mesmo ambiente. É colocado, mas ainda não foi comprovado na literatura, portanto, está colocado aqui de modo controverso esse tipo de transmissão. Temos também a transmissão vertical, é o tipo de transmissão que é comprovada já, que seria que é passada de mãe para filho ainda dentro do útero. Porém, esse é um tipo de transmissão que é considerado raro, dado que o coronavírus tem uma baixa viremia, isso é, ele circula pouco pelo sangue. Então, não é muito provável que ele vá atravessar a barreira placentária e infectar essa criança. São raros os casos em que há essa comprovação. Com relação a fomites, é um tipo de transmissão que é comprovado já. O que seria um fomite? Seria um objeto que acaba servindo como um vetor de uma pessoa que está infectada, por exemplo. Ela vai lá, tosse na mão e acaba botando essa mão em cima de um objeto, como por exemplo um corrimão. E uma pessoa que está saudável, ela vai lá nesse mesmo corrimão, passa a mão e acaba coçando o olho, coçando a boca e se infecta com essa secreção. Isso seria uma transmissão por fomite. E esse tipo de transmissão é comprovada já pelo coronavírus. Com relação à transmissão fecal-oral, ela é incerta, não tem uma comprovação científica, não temos dados robustos ainda para comprovar esse tipo de transmissão, que seria a transmissão com relação é parecido com as verminoses, por exemplo. A pessoa acaba eliminando esse vírus nas fezes quando ela está infectada, e isso poderia contaminar a água ou algo do tipo, e uma pessoa que ingerisse essa água acabava se contaminando, mas é incerto ainda esse tipo de transmissão.
A transmissão transfusional através da transfusão sanguínea, ela é improvável, dado que eu já tinha falado antes com relação à transmissão vertical. O coronavírus ele tem uma baixa viremia e, portanto, é improvável que vá passar pelo sangue de uma pessoa para outra. E por último, com relação às abrasões, que seriam ferimentos que a pessoa tem, que ficam a pele desnuda, não é comprovado que entrar em contato com o coronavírus através dessas abrasões vai gerar algum tipo de infecção nessa pessoa. O período de transmissão. Tem-se então que são através dos estágios iniciais, é o principal período de transmissão do coronavírus, e aqui gira entre 3 dias antes dos sintomas até 7 dias após, geralmente um período de 10 dias aqui. E o pico se dá, de um modo muito interessante, é um dia antes de começar a ter sintomas, que essa pessoa está no pico de transmissão dela. Aqui a gente vê que assintomáticos também transmitem, mas transmitem bem menos do que quem tem sintomas. Porém, fica muito difícil conseguir diferenciar um assintomático de um oligossintomático, uma pessoa que tem poucos sintomas, e também de uma pessoa que vai ter sintomas, um pré-sintomático, porque a gente vê aqui que o pico é um dia antes de ter sintomas. Então, como é que tu vai diferenciar uma pessoa que não vai ter sintomas de uma que ainda não teve? Fica bem difícil de ver esse período de transmissão aqui. O maior risco tem-se que é com um contato próximo e contínuo a uma pessoa, e a maioria dos estudos propõe aqui que seria um contato com uma distância menor do que 2 metros entre essas pessoas e por um tempo maior do que 10 a 15 minutos, sem o uso de equipamento de proteção individual. A imunidade. Não se sabe dizer ainda se é uma imunidade duradoura, porque é um vírus novo, mas o que se sabe é que a partir da infecção, se teve uma infecção, se curou, a próxima infecção, se caso tenha, vai ser uma infecção mais branda. E é importante aqui diferenciar que um vírus detectável não é a mesma coisa que uma pessoa que está infecciosa. Uma pessoa que se infecta pelo coronavírus, ela tem aquele período de transmissão ali que geralmente é de 3 até 7 dias, ali dos 3 dias antes e 7 dias após os sintomas, mas ela ainda pode estar eliminando vírus. Tem relatos de 30, 40 dias ainda que essa pessoa continua eliminando vírus, mas ela não está infecciosa, ela está só eliminando os vírus que ela tinha no corpo. Com relação a ambientes e animais, os ambientes de maior risco são os de maior carga viral, e aqui a gente entende como hospitais e UTIs próprios da Covid. O fato de estar num ambiente desse já propicia mais a infecção. Aqui também se propõe aquela parte de aerossóis aqui, se propõe esse tipo de infecção dentro do hospital. O uso de álcool e desinfetantes, prova-se que ele consegue inativar o coronavírus em menos do que 1 minuto ao entrar em contato. E alguns estudos até avaliam a exposição à luz solar, obviamente de modo experimental, mas viu-se que entre 20 a 30 minutos de exposição solar do vírus, ele também era inativado. Uma outra coisa importante aqui é que os animais podem ser infectados pelo SARS-CoV-2. Os animais eles podem acabar tendo essa infecção. Porém, é bem visto na literatura, principalmente de animais domésticos com relação a gatos. As pessoas podem transmitir esse vírus para o gato, mas não é comprovado que o gato possa transmitir para outras pessoas. O que se vê é que os gatos eles podem transmitir um para o outro e acabar ficando doentes. Mas é uma doença geralmente que é considerada também leve nesses animais. Então, teve bastante gente que acabou abandonando os animais por medo de que ele fosse para a rua e acabasse voltando com o vírus. Então é improvável que o bichinho acabe voltando e transmitindo esse vírus para alguém da família. E aqui, por último, com relação à profilaxia, preferi dividir isso aqui com relação a artigos, mostrando as informações que a gente tem dentro desses artigos e o que é provado e o que não é provado ainda pela ciência com relação à prevenção do coronavírus. Falando então primeiro com relação ao uso de máscaras, temos aqui um artigo que avaliou o distanciamento físico, o uso de máscaras e a proteção com relação aos olhos para a transmissão do SARS-CoV e a Covid, obviamente, né? Uma revisão sistemática e meta-análise. E o que foi importante que avaliou nesse estudo aqui? É importante ressaltar que não foi randomizado esses trials, não teve um controle randomizado deles, e que também foram incluídos outros beta-coronavírus dentro desse estudo,
e também a MERS, também foi utilizado o banco de dados para fazer esse estudo. E aqui o que se viu? Que teve menor taxa de infecção quando o distanciamento físico foi maior do que 1 metro, quando comparado com menos de 1 metro. Isso também se provou que quanto mais longe as pessoas ficavam, menor era a tendência de elas terem a infecção. Também aqui foi visto que o uso de máscara teve uma redução do risco também de ser infectado e que o uso de proteção com relação aos olhos também estava associado ao menor risco de infecção. Portanto, esse estudo acaba condizendo que o uso de EPI ele protege com relação ao coronavírus, mas ele ainda propõe que façam-se novos estudos para avaliar a qualidade desses EPIs e a comparabilidade entre eles. Um outro estudo aqui também, uma revisão sistemática, avaliando então com relação ao uso de máscaras e respiradores contra o coronavírus. E aqui o importante é que avalia com relação à comunidade, os trabalhadores da saúde e os doentes. E o que foi interessante que trouxe esse artigo aqui? É importante ressaltar que esse aqui sim teve um controle de randomização. E o que se viu foi que na comunidade as máscaras mostraram-se eficazes com e sem as medidas de higiene, dada a proteção aqui. O que se viu então foi que o fato de lavar as mãos e usar máscaras, ou somente o uso de máscaras já reduzia o nível de infecção, mas que se lavasse as mãos e usasse as máscaras junto, teria uma maior proteção contra o coronavírus. O que se viu com relação aos profissionais de saúde foi que o uso das máscaras ela era eficaz quando eram utilizadas de modo contínuo durante o turno, mas se fosse utilizado de modo intermitente, ela não tinha o efeito. E mostrou-se também que foram superiores às N95 com relação às máscaras cirúrgicas e às máscaras de algodão para esses profissionais de saúde aqui. E também que o uso de máscaras pelos doentes também foi eficaz para reduzir a contaminação. O segundo tópico aqui seria a profilaxia com o uso da hidroxicloroquina. Aqui a gente tem um artigo que foi um trial randomizado que usou a hidroxicloroquina com uma profilaxia pós-exposição ao coronavírus 19. O que foi feito aqui? Visto que foi um estudo randomizado, duplo cego, com controle por placebo. E esse estudo foi realizado nos Estados Unidos e uma parte do Canadá, e utilizou a hidroxicloroquina como meio de profilaxia após a exposição desses pacientes ao coronavírus. E esses pacientes aqui, o que se viu, eles foram divididos em alto risco e moderado risco de exposição. Eles colocaram esses pacientes num convívio menor do que 2 metros, com alguém infectado, e por maior do que 10 minutos. E aí colocavam ou usando máscara ou não usando máscara e nem a proteção de olhos. E isso foi considerado, quem não usou nada foi considerado alto risco e quem usou foi considerado moderado risco. E eles avaliaram então a partir do quarto dia depois dessa exposição o uso da hidroxicloroquina se seria eficaz ou não na prevenção dessas pessoas com relação à infecção. O que se viu então? No fim, os resultados acabou que o grupo com relação ao maior risco de exposição foi muito maior do que um risco moderado. Viu-se então dos 821 pacientes que foram vistos aqui, 719 acabaram fazendo parte do grupo de alto risco, mas que o uso da hidroxicloroquina não provou ser eficiente na redução desse risco de infecção entre os grupos. Viu-se então que os pacientes que receberam a hidroxicloroquina acabaram tendo a doença em 11%, e os que receberam placebo acabaram tendo a doença em 14,3%. Apesar de ter uma diferença de porcentagem de 2%, não é estatisticamente significativa para justificar o uso da hidroxicloroquina. Além disso, foi visto então que também houveram maiores efeitos colaterais no grupo que acabou fazendo uso da hidroxicloroquina, comparando-se com o placebo. E o estudo então conclui que não se tem utilidade para uma profilaxia pós-exposição após o quarto dia dessa exposição desses pacientes, com relação à hidroxicloroquina.
Um outro estudo aqui, uma revisão sistemática com relação ao uso profilático da cloroquina e da hidroxicloroquina. O que se viu foi que foram diversos estudos que foram utilizados aqui, eles separaram 45, mas acabaram usando só 5, e desses 5, 3 foram estudos in vitro e 2 foram opiniões clínicas de especialistas aqui. O que se viu foi que os estudos in vitro, que são esses pré-clinical studies aqui, foi visto que, de modo in vitro, teve uma eficácia como profilaxia para infecção, tanto pelo uso da cloroquina quanto da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2. E também concordava com isso a opinião esses dois artigos de opiniões de especialistas. Porém, esse artigo ainda ressalta que não haviam estudos clínicos de modo profilático para cloroquina e hidroxicloroquina quando foi realizado, portanto eles não tiveram como avaliar esse tipo de estudo aqui. E eles mostram como conclusão que, apesar de promissores, não tem informações suficientes para considerar a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamentos preventivos. E aqui temos esse como um estudo da Nature, que foi bem recente, com relação à hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2 e foi estudado, no caso aqui, em primatas não humanos, isso aí, macacos. O que se viu nesse estudo, então, foi que eles avaliaram a eficácia antiviral da hidroxicloroquina tanto in vitro quanto de macacos que já estavam infectados com o SARS-CoV. Eles avaliaram a eficácia para esses dois. E o que se viu aqui foi que eles testaram diversas estratégias associando a hidroxicloroquina e também testaram com placebo, e viram antes e depois o pico de carga viral desses pacientes. E também testaram com só hidroxicloroquina ou quando associava com a azitromicina. E o que se viu foi que nem hidroxicloroquina sozinha, nem ela associada à azitromicina, teve um efeito que foi significativo com relação à carga viral desses pacientes. E quando foi utilizada com relação a uma profilaxia pré-exposição, também não teve efeito nenhum com relação à infecção desses macacos aqui. E o estudo acaba dizendo que não tem eficácia da hidroxicloroquina, nem dela sozinha, nem dela associada à azitromicina como meio profilático. Por fim, temos o uso também da ivermectina, que está bastante em alta também, e foi a partir desse estudo aqui australiano que foi colocado na mídia, que começou a se pensar a utilidade da ivermectina, que já era visto que a ivermectina in vitro antes já tinha sido estudado para outros vírus, e que ela podia ter um efeito, já foi utilizada a ivermectina até para tentar tratar a dengue, mas que foi provado que in vitro ela funcionava, mas quando colocou-se em vivo, isso é, estudou-se em seres humanos, ela não teve o mesmo efeito que foi esperado ali. O que se viu com relação à ivermectina aqui foi que ela já tinha um efeito antiviral, que era comprovado in vitro, e aqui, quando eles testaram com relação a essas células aqui, o uso da ivermectina reduziu em torno de 5.000 vezes a replicação viral dentro desse estudo. Porém, é importante ressaltar aqui que nesse estudo aqui, a carga de ivermectina que foi utilizada com relação à dose, a concentração, ela não é atingida no corpo humano com essa dose. E quando os humanos usam para tratar as diversas doenças que se usa a ivermectina, se usa uma dose que ela chega a ser 17 até 35 vezes menos do que se foi utilizado nesse estudo. Se utilizasse essa dose num ser humano, provavelmente não atingiria a concentração necessária sérica para ela ter o efeito dela antiviral, e essa pessoa ia ter muita complicação, ou até mesmo morrer por causa da dose do remédio. Por isso que tem que se tomar cuidado, e o estudo acaba recomendando que sejam feitos novos estudos para ver se a dose com humanos tem o mesmo efeito que foi aqui visto in vitro. Finalizando então, é importante lembrar que o coronavírus ele é uma doença nova, a Covid-19, e portanto são poucos os dados que são conclusivos acerca dele. Não tem como dizer que isso é errado ou aquilo é errado, ainda está sendo estudado bastante coisa. A profilaxia, atualmente a única medida comprovada seria o uso de EPI, a higiene e também o distanciamento social. Isso é o que a gente provou aqui com os artigos anteriores que foram apresentados. E com relação à automedicação,
Não é recomendado que se faça uso de nenhuma medicação que não esteja sob supervisão médica, devido aos efeitos colaterais possíveis e das indicações que tem cada medicamento. As referências utilizadas para fazer essa aula foram essas, além dos artigos que já foram mostrados antes. E um obrigado a todos se a Slides.Go pelos templates. E se for alguma dúvida, alguma sugestão, algum novo estudo que tenha sido visto, que não foi abordado aqui nessa aula, pode deixar lá embaixo que a gente vai tentar responder tudo. Obrigado. Então, galera, no vídeo de hoje foi isso. Se gostou, deixa o like. Não esquece de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.